Olá, professor Alexandre, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o Tao. Vamos continuar falando sobre o Tao, né? Vamos ao nosso capítulo 20, onde falaremos um pouquinho do caminho do centro do Yue, caminho do Tao. Esse capítulo resume bem a ideia de seguir o caminho do meio. Vamos lá? Na tela. Cadê? Bom, deixa eu aqui. Hoje eu estou com o mouse só, então um pouco menos de habilidade. No ensinamento pela supressão não há preocupações. Entre aceitar e repudiar, qual a diferença? Veja, ele está dizendo o seguinte: entre aceitar algo que você não gosta ou repudiar, qual é a diferença? Da mesma forma, você está se manifestando em favor daquilo. Entre apreciar e desprezar, qual a diferença? Novamente, você está tomando uma ação. Se você gosta ou se você despreza, neste momento você toma uma ação. Neste momento você sai da inércia. Você sai do estado de... Como eu posso dizer? Eu não diria estagnação, mas você sai do estágio de serenidade, porque você tomou uma atitude, você tomou uma ação, né? Não que isso seja necessariamente ruim. Lembre-se, o caminho do Yue, o caminho do Tao, ensina a moderação. Então, se você aprecia e despreza, o sentimento é praticamente o mesmo. São opostos, mas eles te tiram do centro. Então, se você vai apreciar demais ou desprezar demais, aí sim você realmente está se afastando demais do centro. Imagine o seguinte: eu tenho este caminho aqui. Opa, vamos mudar um pouquinho? Deixa eu apagar aqui. Acho que fica mais fácil. Opa! Imagine o seguinte, que este é o meu caminho do meio, é o caminho da serenidade. E todos os polos a favor ou contra, ou acessar ou repudiar, estão aqui. Tá? Então, são os polos. Imagine que este seria aceitar, este repudiar, ou apreciar, desprezar, aceitar e repudiar, ódio, amor, são os polos opostos. O caminho do Yue, o caminho da sabedoria, está aqui. Quando você consegue transitar neste caminho. Porque ele diz que mesmo que sejam opostos, de certa forma são iguais. Por que são iguais? Porque tiram você do caminho do centro. Te afastam para o caminho polo. E esse é o caminho da não harmonia, é o caminho contra a serenidade. Porque se você aceitar demais, você se torna submisso. Se você repudiar demais, isso se torna raiva, isso se torna ódio. Se você apreciar demais, isso se torna vaidade. Se você desprezar demais, isso se torna indiferença. Então, o caminho do Yue é o caminho do Memo. O que os homens temem, poderiam não temer? Esta é a pergunta. Abandone isso antes que se esgote. Ou seja, você ficar andando entre os seus polos só te gerar esgotamento. Os homens se agitam como um festejo na grande prisão, ou como subir a varanda na primavera. De novo, os polos. Meu corpo não tem expressão. Aqui ele está dizendo, no caso, que ele, como sábio, o seu corpo não tem expressão. O seu corpo vive no caminho do meio, vive no caminho do centro. Como uma criança antes de nascer. Então, meu corpo não tem expressão como uma criança antes de nascer. Porque no momento que ele nasce, ela passa a ser corrompida pelo mundo. Ela passa a interagir com o mundo. E essa interação te tira do caminho do meio. Como a estrela Kuei, que não tem onde se apoiar. As pessoas todas possuem em excesso. Somente eu aparento estar perdendo.
Sou como um ignorante que tem um coração puro. Veja que ele não fala que está perdendo. Ele fala, eu aparento estar perdendo. Por que eu aparento estar perdendo? Porque as pessoas que têm em excesso acham que ele está cada vez mais pobre, quando na verdade ele está cada vez mais rico, não de bens materiais, não de extremos, mas de sabedoria, de serenidade. Sou como um ignorante que tem um coração puro. Aquele que é ignorante, que tem um coração puro, ele não se corrompe pelos excessos. Por isso ele sempre está no caminho do meio. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu aparento estar confuso. Os medíocres vivem lúcidos. Somente eu estou introspectivo, definido como uma infinita noite silenciosa. Então ele diz o seguinte, só os médios se dizem lúcidos. Eles se dizem viver lúcidos, quando na verdade eles não são lúcidos. Eles vivem no caos. E pelo fato de eu contrapor esta ideia, eu aparento estar confuso, e não eles. De novo, os medíocres vivem lúcidos, somente eu estou introspectivo. Por quê? Porque os lúcidos vivem em festa. Eu vivo dentro de mim. Eu me compreendo. Indefinido como uma infinita noite silenciosa. Que, por mais que seja indefinido, olha, por mais que seja indefinido, ela e infinita, você a compreende. Porque você, em silêncio, escuta. Você está em paz com o universo, por mais que ele seja indefinido e infinito. As pessoas todas têm um ego, somente eu o ignoro, considerando precário. As pessoas são cheias de ego, e ego é uma coisa que se vai com o tempo. É areia ao vento. O que eu quero que me distinga dos demais é valorizar e alimentar-se da mãe, do meu eu interior. Ok? Esse capítulo 20 eu gosto bastante também, com vários capítulos aqui do tal, mas ele mostra bem o caminho do centro, o caminho do meio. Ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau!